João, capítulo 15, versículos 1 até 17. Todos achamos? Assim diz a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lança no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós estamos na terceira mensagem da série Façam Discípulos. E até agora o que descobrimos é que se somos discípulos de Jesus, se estamos seguindo a Jesus, somos chamados a fazer outros discípulos de Jesus. E como é que fazemos discípulos de Jesus? Através de 8 etapas. As 2 primeiras vimos domingo passado. Primeiro você deve escolher alguém. Alguém interessado, alguém disponível, alguém ensinável e reproduzível. O segundo passo é se aproximar dessa pessoa. Começar a passar tempo com ela. Seja numa visita, uma caminhada, marcar um café com ela, participar de um hobby que ela tenha, talvez praticar um esporte junto com ela, mas começar a ter tempo com ela, se aproximar dessa pessoa. E depois disso, quais são os próximos passos? Hoje veremos mais 2. Primeiro, desafie, e segundo, ensine. E veremos isso nesse texto que lemos. O próximo passo, a etapa número 3, no ato de fazer discípulos. Então, primeiro, você escolhe alguém. Segundo, você se aproxima dessa pessoa. Terceira etapa é o que nós veremos hoje, junto com a 4ª etapa. Terceira etapa, qual é? Desafie. Desafie essa pessoa. Acompanhe comigo novamente a leitura dos versículos 1 a 3 de João 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto,
ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O princípio da etapa número 3 de fazer discípulos é o seguinte: após escolher o seu alvo de discipulado e se aproximar dele, desafie essa pessoa a assumir um compromisso sério com Jesus. Após escolher o seu alvo e se aproximar dele, desafie essa pessoa a assumir um sério compromisso com Jesus. Esse é o desafio. Nós estamos em João capítulo 15, na noite da última ceia que Jesus teve com os discípulos. Judas já saiu para trair Jesus, eles já comeram, já se levantaram e começaram a caminhar em direção ao Getsêmani, e enquanto caminham, Jesus fala o que acabamos de ler aqui. Fala algo sobre participarmos da videira verdadeira para darmos frutos a partir disso. O que isso significa? No Antigo Testamento, Deus se identificou como um lavrador, como um agricultor, que plantou uma vinha. E o Antigo Testamento identifica essa vinha como Israel. Ele escolheu o melhor terreno, preparou todas as coisas, plantou essa vinha e fez tudo o que era necessário para que ela produzisse uvas boas, doces, saborosas. Mas Israel não produziu bons frutos. Israel produziu frutos amargos, frutos que não eram próprios para a alimentação, apenas uvas amargas. E então Deus havia prometido que um dia iria destruir a sua vinha, devastar aquela vinha improdutiva e começar uma nova, através de uma videira melhor, perfeita, uma videira verdadeira. E essa videira, dessa vez, daria frutos saborosos, agradaria a Deus em todas as coisas. E quem é essa nova videira? Jesus disse no versículo 1, essa nova videira é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está dizendo para esses discípulos nessa noite é, eu sou o verdadeiro Israel. Eu sou aquilo que o povo de Deus deveria ser, mas não conseguiu ser, por causa dos seus pecados. Eu sou o Filho amado de Deus, aquele que agrada a Deus em todas as coisas, em quem Deus tem grande alegria. Porém, Jesus estende tudo isso a nós, porque o que ele diz no versículo 2 é que é possível estar nele, é possível participar da videira verdadeira. E isso não significa nascer judeu na terra de Israel. Ele diz que é possível estar nele. Mas como isso acontece? Como é que alguém pode começar a participar da videira verdadeira? Na leitura do Evangelho de João, nós já percebemos isso. Então nós não estamos estudando o Evangelho de João, mas na sua escrita, João já deixou isso muito bem claro. Como que alguém participa da videira verdadeira? Rapidamente, vamos voltar lá para o capítulo 3. Na conversa que Jesus teve com Nicodemos, em uma outra noite, em secreto também. Capítulo 3 de João, nos versículos 5 a 8, nós lemos o seguinte, João capítulo 3, versículos 5 a 8. Aqui nós temos um líder religioso que procura Jesus à noite, porque ele tem medo que descubram. Ele não quer se identificar como um discípulo de Jesus, mas é curioso, ele tem interesse. E então ele pergunta, fala sobre Jesus ser mestre que veio dos céus, e Jesus diz as seguintes palavras para ele. João 3, de 5 a 8. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte, para que alguém possa entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Algo que acontece só quando a pessoa nasce
para um relacionamento com Deus, é disso que ele está falando, um relacionamento espiritual, que só acontece por meio de uma ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Jesus diz que, como o vento, nós não podemos controlar isso. O Espírito sopra onde quer. Em outras palavras, o Espírito alcança quem ele bem entende. Há pessoas que não ouvem o Espírito. Há pessoas que não nascem de novo, mesmo ouvindo o Evangelho. Mas há pessoas que nascem. É assim, o Espírito é quem decide. Mas nós podemos perceber a presença do Espírito, como aquele vento, que quando passa, ouvimos o som, mas não o vemos. E Jesus está dizendo, quando alguém nasce de novo, você percebe a diferença. Você percebe que alguma coisa começa a mudar naquela vida. A mudança é perceptível. Mas quando isso ocorre, quando alguém nasce de novo, ainda na conversa com Nicodemos, Jesus explica. Um pouco mais à frente, lá no versículo 16, um versículo que nós conhecemos muito bem, até o versículo 21, acompanhe comigo, João 3, 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Temos decorado esse versículo em casa e Sofia, toda vez que chegamos aqui, ela diz, pai, o que é pereça? É morrer, filha. Ah, tá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos que o novo nascimento operado pelo Espírito anda de mãos dadas com a fé no Filho de Deus. O Filho de Deus que é Jesus Cristo. Quando alguém crê em Jesus como seu Salvador, deixa de ser condenado por seus pecados, como nós lemos, e começa a fugir das trevas e se aproximar da luz. A luz é o próprio Jesus. Independentemente do que acontece antes, isso aqui é discussão para seminarista. O que acontece antes? O novo nascimento ou a fé em Jesus? Jesus não está preocupado com isso. Independentemente do que vem antes, uma coisa é certa: só participa da videira verdadeira quem nasceu de novo pelo Espírito e demonstra isso ao crer em Jesus, porque a sua vida vai começar a ser transformada a partir desse momento. Então é assim que se participa da videira verdadeira, nascendo de novo por crer em Jesus. Voltemos para o capítulo 15, agora ainda no versículo 2. Quem nasce de novo se torna um ramo dessa videira, que é cultivado pelo Pai, cultivado pelo agricultor, para que dê frutos. E Jesus diz no versículo 2, que se o ramo não dá frutos, ele é cortado da árvore. Mas se ele dá frutos, ele é limpo, ele é podado, para que dê mais fruto ainda. Eu quero que você perceba a ênfase de Jesus aqui. A ênfase de Jesus não é sobre o ramo que é cortado e jogado fora, seja lá o que isso signifique. A ênfase de Jesus está sobre o ramo que produz fruto, aquele que o Pai poda para que produza mais fruto ainda. É o que Deus deseja para aqueles que estão na videira, que produza fruto. Mas para que produza mais fruto ainda, como qualquer árvore, é necessário que haja uma poda. E como essa poda acontece? Versículo 3 nós lemos, através da palavra de Jesus. Aquilo que Jesus diz, o Evangelho, a explicação daquilo que Deus diz na palavra dele, na Escritura, é o que purifica a pessoa, para que a pessoa possa produzir frutos através da sua vida. É isso que Jesus diz para os discípulos, ou melhor, para Deus a respeito dos discípulos, lá no capítulo 17, um pouquinho mais à frente. Ele está orando em favor dos discípulos,
E no capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim, você conhece essa referência de cor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está reconhecendo nessa oração é que a nossa santificação, o ato de sairmos das trevas, de abandonarmos o pecado e praticarmos a justiça, chegarmos cada vez mais perto da luz, só pode acontecer por meio da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Isso significa que quanto mais contato nós tivermos com a palavra de Deus, mais santificados nós seremos. E teremos cada vez mais capacidade para dar frutos. Esse é o princípio do desafio. Após escolher e se aproximar daquele a quem você quer discipular, desafie essa pessoa a assumir um compromisso sério com Jesus, a participar da videira verdadeira. Para produzir frutos é necessário que a pessoa esteja ligada à videira verdadeira. Deixa eu dizer isso de uma outra forma. Para que alguém seja um verdadeiro discípulo de Jesus, comprometido com Jesus, é necessário que essa pessoa nasça de novo. Ninguém pode estar unido a Jesus e a tudo aquilo que Jesus veio fazer nessa terra, se não tiver essa experiência. Nascer de novo é diferente de participar de uma igreja. Você precisa entender isso. Nascer de novo é diferente de cantar músicas num culto de domingo. É diferente de abrir a sua Bíblia todos os dias tentando encontrar algum versículo que te dê ânimo. Nascer de novo é diferente de colocar uma roupa diferente aos domingos. Nascer de novo é algo operado pelo Espírito, e só nasce de novo quem crê em Jesus como seu Salvador. Mas também é necessário ser limpo pela palavra de Jesus. Não basta apenas você dizer que Jesus é o seu Salvador, é necessário que você reconheça Jesus como seu Senhor. É necessário buscar a palavra de Jesus e permitir que a palavra de Jesus molde quem você é, que ela transforme quem você é, que ela pode você, que ela te limite, que ela corte áreas que precisam ser cortadas para que você possa produzir frutos. Quem diz que crê em Jesus, mas não é purificado pela palavra, na verdade, nunca creu de verdade. E vai ser cortado da árvore. Foi isso que Jesus disse nesse texto. Portanto, antes de fazer qualquer coisa em relação ao discipulado, você precisa se certificar de que você é um discípulo. Esse é o momento de você avaliar o seu próprio coração e se certificar de que você está ligado à videira. Você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência espiritual com Jesus Cristo? Houve uma transformação na sua vida no momento em que você creu em Jesus? Você tem sido purificado pela palavra? Porque se essas coisas não acontecem na sua vida, como é que você vai ensinar alguém a fazer algo que você não faz? A ser alguém que você não é? Para fazer discípulos é necessário primeiro ser um discípulo, e só é um discípulo quem nasceu de novo, e quem está sendo purificado pela palavra de Jesus. Mas se você diz, sim, eu creio que nasci de novo, eu creio que tenho tentado, apesar das dificuldades, ser purificado pela palavra de Jesus, então após escolher o seu alvo, se aproximar dele, desafie essa pessoa a assumir um compromisso sério com Jesus. E eu quero sugerir algumas dicas práticas para você, nesse desafio. Pense naquela pessoa que você já está se aproximando e quer discipular. Primeiro, descubra se essa pessoa já é um crente em Jesus. Se essa pessoa é alguém que de verdade nasceu de novo. Segundo Jesus, isso se evidencia pelo fato de que nós percebemos naquela vida a ação do Espírito. Não só fazendo a pessoa crer em Jesus, mas despertando aquela pessoa o desejo de sair das trevas, de caminhar em direção à luz. Para isso, para tentar descobrir se a pessoa que você está investindo já é um crente em Jesus, pergunte sobre a história dela. Pergunte sobre, principalmente, a sua história de conversão. Se Jesus alcançou essa pessoa em algum momento da vida dela, deve haver um marco na sua história. Mesmo que ela não lembre da data especial, mas há um momento na sua história de que alguma coisa mudou. A sua direção mudou em algum momento. A partir daquele encontro com Jesus,
a sua vida tem de ter começado a mudar. E em segundo lugar, se você ao ouvir a história da pessoa, perceber que ela não se encontrou com Jesus ainda, mesmo estando dentro da igreja, então convide-o a crer no Evangelho. Apresente para ele o Evangelho. Se essa pessoa não consegue se lembrar, o que é terrivelmente drástico, imagine isso. Me conta, quando foi que você conheceu Jesus? Eu lembro que um dia eu estava ouvindo uma música, entrei numa igreja e fiquei arrepiado. Não, isso não é um encontro com Jesus. Isso é um encontro emocional. Não foi um encontro com Jesus. O encontro com Jesus é quando você foi transformado por saber que Ele é Deus e morreu numa cruz por causa dos teus pecados. Porque sozinho você estava indo para o inferno, virado de costas para Deus. Mas por meio da obra dele, Ele te salvou e te redimiu e perdoou os teus pecados. E agora você pode se aproximar de Deus. Isso é crer em Jesus. Se essa pessoa não consegue lembrar do momento em que na sua vida isso aconteceu, então ela precisa fazer isso. Ela precisa crer em Jesus. Não dá para ser discípulo, não dá para fazer discípulo de Jesus sem que você nasça de novo. Isso deve ser verdade para você, deve ser verdade para o seu alvo também. O processo de discipulado nunca vai avançar se a pessoa que você quer discipular não nascer de novo através da fé em Jesus. A segunda dica prática de desafiar a pessoa é chamar essa pessoa à santificação. O primeiro é se certificar de que ela nasceu de novo. Se ela nasceu de novo, sim, então agora você convoca essa pessoa à santificação. Santificação essa que só pode acontecer por meio da palavra de Deus. Um discípulo de Jesus é alguém que imita Jesus. E só se pode descobrir quem Jesus é e como Jesus age através desse livro, através da palavra dele. Portanto, não há discipulado sem Bíblia, não há santificação sem palavra de Deus e não há frutos sem a limpeza operada na nossa vida através da palavra de Deus. Diante disso, antes de ensinar qualquer coisa para aquela pessoa que você está começando a discipular, eu sugiro 3 passos. Primeiro, exija dessa pessoa frequência aos cultos, às aulas bíblicas e, por que não, aos grupos de discipulado. Exija dessa pessoa frequência a uma igreja local. Por quê? Porque não dá para discipular alguém que não congrega. Não dá para discipular alguém que não aprende junto com a igreja da palavra de Deus. A pessoa pode, a princípio, não desejar isso. Mas ela tem de saber que, uma hora ou outra, ela vai ter que ser frequente. Ela vai ter que se ajuntar com o povo de Deus para aprender da palavra de Deus junto com o povo de Deus. Um segundo passo, antes de começar a ensinar alguma coisa na vida dessa pessoa, desafie essa pessoa à leitura bíblica diária. Aquela leitura que ela faz, ela e Deus, na sua hora silenciosa, no seu momento devocional, seja lá como você chame. Não basta ter contato com a palavra de Deus apenas de domingo. É necessário se alimentar dessa palavra diariamente. Então, faça um teste com aquele a quem você quer discipular. Toda vez que o encontrar, seja no culto, seja na rua, seja no supermercado, pergunte para ele, o que você tem aprendido na sua leitura bíblica pessoal? Conte-me para mim, irmão. Me conta, irmã, o que Deus está te falando através da sua leitura bíblica? Isso é um grande desafio. Porque apesar de termos tantas versões de Bíblias na nossa língua, termos acesso no celular, as pessoas cada vez menos têm lido suas Bíblias. Desafie essa pessoa a ler a Bíblia dela. Porque se ela não ler a Bíblia dela, ela não vai dar atenção ao discipulado. Ela não está sendo limpa pela palavra de Deus. Um terceiro passo, encoraje essa pessoa a orar. A ter o hábito de oração pessoal. Bíblia e oração, como diz aquela musiquinha infantil, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Bíblia e oração são fundamentais para a vida cristã. O discípulo de Jesus precisa entender isso e precisa praticar isso. Não adianta você concordar, realmente, nós não crescemos se não lemos a Bíblia e se não oramos. Mas você lê a Bíblia? Você se dedica a isso? Você se dedica a orar?
Se você só fala, mas não faz, você não vai crescer. Então, antes de começar qualquer coisa com o seu discípulo, desafie essa pessoa. Ensine essa pessoa a orar. Ore por ela. Peça que ela ore por você. Ah, mas eu não sei orar. Como não sabe orar? Se você diz que conheceu a Jesus em algum momento da sua vida, você passa a sua vida sem orar a Jesus, no mínimo você sabe fazer alguma coisa. Você sabe falar com Deus. Porque senão, meu filho, eu tenho que duvidar se você nasceu de novo. Como você não ora? Após escolher o seu alvo e se aproximar dele, desafie essa pessoa a assumir um sério compromisso com Jesus. Enquanto essa pessoa não topar esse desafio, o discipulado não vai poder acontecer. E se isso perdurar, se você perceber que aquela pessoa que você escolheu, que você se aproximou, se ela não topa, se ela não se rende a um compromisso sério com Jesus, vou dizer para você, com as letras mais claras possíveis. Continue disponível a essa pessoa. Então, o momento em que ela quiser, você diz, tudo bem, quer ser discipulado? Estou aqui. Mas se ela não quer um compromisso sério com Jesus, passe para outro alvo. Invista em outra vida. Não fique perdendo tempo com quem não quer compromisso com Jesus. Discipule quem quer compromisso com Jesus. Se a pessoa não quer compromisso com Jesus, o seu discipulado é como jogar pérolas aos porcos. Vá para um alvo que queira. Desafie. Desafie essa pessoa a um compromisso sério com Jesus. Essa é a etapa número 3 de fazer discípulos. Primeira etapa, escolha alguém. Segunda etapa, se aproxime dessa pessoa. Terceira, desafie ela. Quarta etapa, está aí projetado para você. Ensine essa pessoa. Ensine ela. Vamos ler mais uma vez João capítulo 15, versículos 4 até 17. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. O princípio da quarta etapa é que ao perceber o compromisso desse discípulo com Jesus, dessa pessoa a quem você quer discipular, encontre-se com ele com o objetivo de ensiná-lo a palavra de Deus. Depois que você vê que essa pessoa assumiu um compromisso com Jesus, comece a se encontrar com ela. Mas agora não só para conhecê-la, agora para ensiná-la a palavra de Deus. Para produzirmos frutos, como vimos nesse texto, nós precisamos participar da videira, nascer de novo, crer em Jesus,
e precisamos ser purificados pelo Pai através da palavra. Mas não fica apenas por aí. Nos versículos 4 até 11, Jesus está dizendo que é necessário permanecermos ligados a Jesus. Permanecermos ligados a Jesus. E isso é óbvio. Pegue a ilustração de Jesus aqui. Um ramo separado da árvore é incapaz de ser produtivo. Quase todo dia nós vamos em uma árvore próximo de casa e tiramos uma varinha dessa árvore. Vocês sabem para quê? Disciplina de filhos. Aquele ramo, depois que nós arrancamos da árvore, não consegue mais produzir fruto. Ele vai ser útil para outra coisa, mas não para produzir fruto mais. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Um ramo separado da árvore é improdutivo. Da mesma forma, nenhum discípulo de Jesus vai produzir frutos se não estiver ligado a Jesus. Sem Jesus, como ele disse, não podemos fazer nada de bom. Sem mim, vocês não podem fazer nada. E como isso acontece, Jesus? No versículo 10, ele deixou isso muito claro. Olha o versículo 10, ele diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus diz: você permanece em mim se você guarda os meus mandamentos. Ou seja, a única maneira de produzirmos frutos na vida cristã é se nós formos obedientes ao que Jesus ordena. Eu vou repetir, a única maneira de produzirmos frutos na vida cristã é se formos obedientes ao que Jesus ordena. Quem não faz isso, age como um ramo que vive longe, que vive separado da árvore. Ramos que vivem separados da árvore são improdutivos. E ramos improdutivos são arrancados, são lançados fora e queimados. Mas quem obedece a Jesus vai produzir frutos. Mas não só isso. Jesus apresenta vários benefícios. Por exemplo, no versículo 7, quem permanece ligado a Jesus vai ter as suas orações respondidas. Olha o que ele diz no 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Por que Jesus está dizendo isso? Porque se estivermos obedientes a Jesus, a nossa oração vai ser de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai atender a nossa oração. O segundo benefício, versículo 10, ele disse já, e nós já lemos: quem permanecer em Jesus, em obediência, permanece no amor de Jesus. Isso significa que quem obedece a Jesus vai experimentar cada dia mais o amor que Jesus tem por ele. Um terceiro benefício está no versículo 11. Jesus disse: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quem obedece a Jesus, permanecendo nele, tem a alegria completa, a mesma alegria que Jesus tinha. Pense nisso, queridos. Quem obedece a Jesus tem orações respondidas. Quem obedece a Jesus experimenta o amor de Jesus. E quem obedece a Jesus, em terceiro lugar, tem a alegria de Jesus. Mas pense no contrário. Pense no oposto. Pense em alguém que não obedece a Jesus, mas se considera um ramo, se considera um discípulo, mas não obedece a Jesus. Inevitavelmente vai sofrer com a ausência dessas três coisas. Vai ser uma pessoa que não terá orações respondidas, porque está orando errado. Ora de acordo com a sua própria vontade e não com a vontade de Deus. Segundo, vai ser uma pessoa que não vai desfrutar do amor diário de Jesus. E terceiro, vai ser uma pessoa infeliz, porque não vai ter alegria completa. Você quer experimentar essas três coisas? Então comece a obedecer a Jesus, querido. Comece a obedecer a Jesus. Ou volte a obedecer a Jesus, porque talvez você já tenha experimentado isso e parou de obedecer a Jesus. Volte a obedecer a Jesus. Agora mesmo. E sabe onde essa obediência vai te levar? Jesus disse a partir do versículo 12 até o 17. Se você reparar, ele começa e termina esse bloco falando a mesma coisa. Versículo 12 e 17, ele diz: a obediência a mim
vai te levar a amar meus discípulos, amar outros discípulos de Jesus. Tudo que Jesus ordena está resumido nisso. Nós lemos isso no versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. E no versículo 17 ele repete isso. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. Queridos, é isso que a obediência a Jesus vai produzir em nós. Vai produzir amor. Não só a Jesus, mas amor aos discípulos de Jesus. E que tipo de amor é esse? É o mesmo amor que Jesus tem por nós. De dar, de sacrificar a própria vida, os seus desejos, as suas vontades, o seu tempo, a sua energia, a sua paciência, em benefício dos outros. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Querido, se você não tem nenhum interesse em se sacrificar por outro discípulo, pelo seu irmão, que você vê todo domingo, é porque você não tem obedecido tanto a Jesus como deveria. Porque a obediência a Jesus é resumida em ame o seu irmão, ame o seu próximo. Se você começar a obedecer a Jesus, naturalmente você vai começar a amar as pessoas ao seu redor. Perceba como Jesus chama esses outros. Versículos 14 e 15 ele diz, como amigos. Jesus chama os discípulos de amigos. É assim que Jesus nos vê. Jesus não nos vê apenas como servos que devem obedecer ao seu Senhor no braço de ferro. Dê uma ordem, você vai ter que cumprir. Não interessa se você gosta disso ou não, vai lá e faz. Jesus diz, não. Sim, vocês devem me obedecer, mas não se vejam apenas como servos. Eu vou além. Vocês são amigos. Vocês são meus amigos. E Jesus diz, vocês vão me obedecer como um amigo que ama o outro amigo e quer ver o bem do outro. Foi para isso que vocês foram chamados, Jesus diz, dar fruto. E que esse fruto permaneça. E esse fruto passa por fazer novos discípulos de Jesus e amar esses discípulos. Queridos, aqui está o princípio do ensino. Após perceber o compromisso desse discípulo com Jesus, encontre-se com ele, com o objetivo de ensiná-lo a obedecer a palavra de Jesus. Esse encontro, ele não pode se resumir a apenas ver o seu irmão nos domingos à noite. Conversar com o seu irmão rapidamente, sabe, no cafezinho, e aí, como é que está a vida? O time ganhou, o time perdeu, né? Poxa, que pena, tchau, preciso ir embora. Não, isso não é fazer discípulos. Isso não é fazer discípulos. Esse encontro também não se resume a simplesmente marcar um tempo para ficar com a pessoa apenas. Sabe, desperdiçar tempo juntos. Assistir um jogo de futebol, fazer um crochê, um tricô. Não é só passar tempo com a pessoa. Fazer discípulos, e tudo isso é bom, não é ruim. Mas fazer discípulos exige mais do que isso. Exige que você tenha um objetivo principal para aquele encontro. E que isso fique muito claro para a pessoa. Estamos nos encontrando juntos nesse momento para que aprendamos a obedecer a Jesus. É para isso que eu me sentei com você. É para isso que eu estou investindo na tua vida. Para que você aprenda a obedecer a Jesus e que eu aprenda com você junto. Isso é discipulado. Não é só, eu conheço bastante fulano, nós somos bons amigos. Mas estão aprendendo a obedecer a Jesus? Não. Então não é discipulado, meu querido. O objetivo precisa estar claro na sua mente e claro na mente de quem você está discipulando. E essa obediência vai levar essa pessoa a amar os discípulos de Jesus. Se o discipulado não tem como objetivo a obediência a Jesus, então não é discipulado. Pelo menos não nos termos de Jesus. Após perceber o compromisso da pessoa com Jesus, comece a se encontrar com ela, com o objetivo de ensiná-la a obedecer a palavra de Deus. Seja direto, seja claro desde o início. No encontro com essa pessoa já diga, meu querido, nós não vamos apenas passar um tempo juntos. O meu objetivo é te ajudar a obedecer a Jesus. E eu espero que você também me ajude. Se não for para se encontrar para isso, a gente só vai perder tempo.
É legal ter uma amizade, é legal a gente conversar sobre as coisas da vida, mas discipulado não é isso, meu querido. Discipulado vai além disso. Seja claro desde o início. E o que você deve ensinar a essa pessoa? Bom, você deve ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. Lembra que nós vimos isso em Mateus 28? Tudo aquilo que Jesus espera dele, para todas as áreas possíveis da vida. Mas aí nessa hora você se pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu não entrei num seminário, como se seminarista soubesse tudo, né? Como se entrar num seminário te desse todas as informações possíveis para obedecer a tudo que Jesus ordenou e tranquilo, fiquei 3 anos, 4 anos no seminário, saí, pronto. Não. Mas talvez você diga, nem um seminário eu fiz, nem oportunidade, talvez nem leitura eu tenho. Talvez eu tenha acabado de conhecer a Jesus, eu conheço quase nada da Bíblia. Como é que eu vou ensinar alguém a obedecer a Jesus? Bom, deixa eu te dar 3 dicas. Então, se você gosta de anotar, aqui está a hora das anotações. A primeira dica: identifique qual é a área de maior necessidade daquela pessoa. Identifique qual é a área de maior necessidade da pessoa. Essa área de necessidade varia muito, dependendo de alguns fatores. Talvez o tempo de conversão daquela pessoa, ela é uma nova convertida, uma velha convertida. Depende do sexo, se é homem ou se é mulher. Depende da idade, se é criança, se é jovem, se é adulto, se é idoso. A área de necessidade depende do contexto familiar. Vem de uma família estruturada ou não vem de uma família estruturada. Depende da escolaridade da pessoa, depende de onde ela trabalha, depende do quadro de saúde dela. Talvez ela precise aprender a lidar com uma doença que ela tem. Enfim, depois que você ouvir o testemunho de conversão daquela pessoa, tente descobrir e tente fazer perguntas para descobrir algumas sugestões aqui de algumas coisas que você pode tentar descobrir, áreas em que você pode ensiná-la. Primeira, como é a devoção pessoal dessa pessoa? Tente descobrir se essa pessoa lê a Bíblia. Tente descobrir se ela ora regularmente. Ela sabe ler a Bíblia dela? Talvez ela tenha uma Bíblia, mas não lê porque não sabe. E talvez é por aí que você vai começar, ensinando ela a ler a Bíblia. Tente descobrir uma segunda área. Quais são suas maiores tentações? Com quais pecados ela luta mais? Quais pecados ela mais precisa de ajuda? Uma terceira área, quais são as suas dúvidas na caminhada cristã? Tem áreas obscuras para ela que ela não entendeu ainda? Quarta área, como é que ela lida com a família dela? Será que essa pessoa entendeu o que Deus espera dela no casamento? Entendeu o que Deus espera dela na criação de filhos? No relacionamento com sogros? Muitas vezes o cristão não sabe como lidar com o sogro. A Bíblia fala sobre isso. Será que ela sabe como lidar com cunhados, com netos, com genros, com noras? Quinta área, como andam os estudos dessa pessoa? Ela tem testemunhado de Jesus lá na escola? Ela tem sido um aluno exemplar? Sexta área, como é que ela se porta no trabalho? Tente descobrir isso. Eu estou diante de alguém preguiçoso? Eu estou diante de alguém ganancioso? Eu estou diante de alguém insatisfeito com o trabalho que tem? Há alguma coisa que essa pessoa precise aprender nessa área profissional? Sétima área, como andam as finanças dela? Tente descobrir. Essa pessoa sabe lidar com o dinheiro? Ela sabe administrar o pouco que recebe? Ela é generosa? Ela oferta na missão do reino de Deus? Ela sabe lidar com o cartão de crédito, com os boletos, com os crediários da vida? Ou ela está perdidinha nessa área? Olha que interessante, se ela tem necessidade nessa área, comece por essa área. Uma oitava área, como é o caráter dessa pessoa? É alguém sincero? É alguém transparente, verdadeiro? Será que há imoralidade presente na vida dele? Há algo que ele precisa confessar? Há algum pecado que ele precisa abandonar? Há algo que ele precisa consertar diante das pessoas? Uma nona área, como ele lida com as suas emoções? Pergunte e perceba, estou diante de alguém irado? Estou diante de alguém depressivo, talvez? Alguém orgulhoso? Ou alguém indiferente?
10ª área, como são os seus relacionamentos? Como essa pessoa é nas suas amizades? Ele namora? Como é o seu namoro? É noivo, é noiva? Como é esse noivado? Como essa pessoa lida com o chefe? Como ela lida com funcionários? Como ela lida com irmãos da igreja? Como é o comportamento dela nos locais que ela frequenta? Uma 11ª área, como são os seus hábitos? Essa pessoa é alguém que cuida da sua saúde? Tem dependência talvez de alguma substância? É interessante. Mas muitas vezes quando a pessoa se converte, nós esperamos que da noite para o dia ela largue o cigarro, ela largue a bebida e talvez largue as drogas. Há casos em que realmente isso acontece, mas não em todos os casos. E aí nós olhamos para a pessoa e dizemos da noite para o dia: meu irmão, não acredito que você está fumando. E há irmãos que não são discipulados e não recebem ajuda nessa área, e que começam a fumar escondido. Por quê? Porque fica feio, eu sou crente agora. Os irmãos da igreja não podem descobrir que eu fumo. Olha que tristeza, que falha no discipulado. Bom, se você estiver investindo na vida de alguém, tente descobrir isso. Meu querido, você tem dificuldade nessa área, seja transparente. Eu não vou te julgar, eu sei que você estava perdido. Jesus quer investir na tua vida, eu vou ter paciência com você, eu vou caminhar com você. Eu preciso descobrir se você tem alguma dificuldade, se você tem algum vício. Muitas dessas coisas não ficam claras numa primeira conversa, mas ao longo do tempo a amizade vai crescendo e você vai percebendo elas. Então, essa é a primeira dica. Identifique qual é a maior área de necessidade da pessoa. Aí, em segundo lugar, o que você faz? A segunda dica: escolha um material didático adequado para ensinar aquela pessoa. Você sabe a necessidade dela, então você vai atrás de um material didático. Algo que se adeque a quem ela é, à situação de vida dela. Dependendo do tema que ela mais tem necessidade naquele momento, você pode perceber que o que aquele discípulo precisa, talvez é de ler um livro bíblico específico. Meu querido, eu acho que se você ler Provérbios, vamos ler Provérbios juntos. Provérbios fala muito sobre essa área. Talvez você vai identificar que não. Que o que ele precisa é aprender algumas passagens bíblicas selecionadas. Tudo que a Bíblia fala sobre casamento. Tudo que a Bíblia fala sobre criação de filhos. Então, eu vou selecionar algumas passagens que falam sobre aquilo. Os nossos encontros, nós vamos meditar nesses versículos. Talvez na situação daquela pessoa, o que você perceba é que ela precisa se aprofundar em teologia. Ela até conhece o beabá da Bíblia, mas ela precisa se aprofundar e criar raízes teológicas. Talvez a necessidade dela é meditar em algum livro cristão, algum livro clássico ou livro contemporâneo que fala sobre como nós podemos obedecer a Deus. Talvez você perceba que é necessário para aquela pessoa que ela assista um vídeo, porque talvez ela não lê direito, mas o vídeo ela consegue assistir. Talvez um vídeo que explique algum assunto teológico. Pode ser uma pregação. Meu querido, vamos ouvir uma pregação juntos, que trata desse tema, em áudio, em vídeo. Pode até, talvez, ser a indicação para um curso. Você perceba, poxa vida, isso eu não consigo tratar, mas existe um curso e nós podemos fazer juntos esse curso. E nós vamos conversando sobre o assunto, juntos, enquanto aprendemos. Enfim, o tipo de material que você vai utilizar vai depender muito da necessidade específica daquele discípulo, vai depender da capacidade dele em aprender e vai depender do conhecimento que você tem como discipulador. Eu sei que nem sempre nós conhecemos muita coisa, queridos, eu sei disso. Mas se nós seguimos a Jesus, alguma coisa nós conhecemos, né? Pelo menos se você crê em Jesus, alguma coisa sobre Jesus você sabe. E deixa eu dizer, o pastoreio da igreja está aqui para isso. Está aqui para isso. A nossa biblioteca, que fica ao lado da mesa de ping-pong, está ali para isso. Tem livros lá. Se falta algo na sua vida, na vida do seu discípulo, consulte. Pastor, eu precisava de um livro que fala sobre esse assunto. Estamos aqui para isso, estamos aqui para ajudar. É só pedir por socorro. É só buscar o conselho. Terceira dica para ensinar o seu discípulo. Comece a se reunir regularmente com ele, para conversar sobre esse assunto com ele.
Querido, a ideia agora é sentar com essa pessoa, separar um tempo com ela e estudar o que Deus diz sobre aquele assunto. Não só falar também, é ouvir também. Ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Aprender com ela também. Mas juntos tentar estudar o que a Bíblia diz e aplicar o que a Bíblia diz. O discipulado é uma troca de aprendizado. Nunca ache que só você vai ensinar. Você vai aprender muito com a pessoa também. Pode ser ela uma nova convertida, você tem muito a aprender com ela. Pode ser ela uma criança, você tem muito a aprender com ela. Mas qual é a regularidade dos encontros? E por quanto tempo eu devo me reunir com essa pessoa? Deixa eu dar aqui algumas sugestões práticas mais uma vez. De novo, depende de cada pessoa, depende de cada necessidade. Mas eu sugiro que você comece com um tempo razoável. Que você chegue para essa pessoa e diga assim: meu querido, vamos fazer o seguinte, a cada semana ou a cada 2 semanas, vamos nos reunir por 1 hora. Um dia na semana a gente senta por 1 hora, 1h30 no máximo. E a gente vai começar a ler esse material juntos, vamos conversar sobre o tema, vamos orar, vamos abrir o nosso coração. E uma sugestão que tem sido muito prática: coloque um tempo para o término. Então assim, um tempo limitado. Eu tenho feito com alguns irmãos da igreja um desafio de discipulá-los por 8 encontros. Alguns eu consigo fazer toda semana, outros a cada 15 dias e outros a cada 45 dias. Mas a ideia é, ele sabe que vai ter um fim. E aí quando a gente chegar no 8º, a gente renova. É igual alugar filme na locadora, né? Lembra como que era? Então é mais ou menos isso. Se ele gostou do negócio, a gente continua. Mas no meio do processo eu tenho feito um desafio para eles. Quando chega no 4º encontro eu falo: agora você vai escolher alguém para você fazer a mesma coisa. Você vai escolher alguém para fazer a mesma coisa. Mas o que eu vou ensinar para essa pessoa? O que a gente tem estudado. Você já sabe. A gente tem lido a Bíblia juntos, então leia a Bíblia junto com ele. Esse tem sido o meu desafio e sei que tem sido o de alguns irmãos. Presbíteros, irmãos que já entenderam, irmãs que já entenderam que devem fazer discípulos. Queridos, após perceber o compromisso dessa pessoa com Jesus, encontre-se com ela com o objetivo de ensiná-la a palavra de Deus e que ela obedeça essa palavra. Mas em todo o processo, lembre-se de que você deve ser um exemplo de alguém que está buscando obedecer essas coisas também. Deixa eu dizer aqui, bem baixinho, talvez seja por isso que muitos fogem do discipulado, sabia? Porque muitos não têm coragem ou vontade de mudar. E cultivam pecados nas suas vidas, que sabem que se encontrarem com alguém, serão exortados por Deus a mudar. E por isso fogem do discipulado. Não, eu não posso ser conhecido por alguém. Porque se alguém me conhecer de perto, se alguém ver como eu sou em casa, se descobrir como trato minha esposa, se descobrir como trato os meus pais, se descobrir como sou no trabalho, eu vou ter que mudar. E eu não estou disposto a mudar. Não sei, talvez seja esse o motivo do porquê você está fugindo do discipulado. Você já entendeu que tem que fazer discípulos, mas está com medo. Mas quer se esconder. Porque talvez não tenha o desejo ou a vontade de mudar. Deixa eu dizer para você. Deus projetou o discipulado para mudar tanto o seu discípulo quanto você. O discipulado está aí para mudar as nossas vidas. É o método que Deus escolheu de seguirmos a Jesus nessa terra. Vai fazer um bem danado para você e para quem você discipula. Creia nisso, querido. Enfrente isso. Não é fácil, eu sei. É um desafio e eu enfrento esse desafio todos os dias que me encontro com alguém. Mas é o que Deus quer de nós. Então a minha oração é que você se renda ao discipulado e comece a desfrutar das bênçãos que o discipulado oferece. Deixa eu concluir com uma frase que li e que gostei demais. Há algumas igrejas que dizem que o que importa para Jesus é a quantidade. O que importa é encher salões de pessoas, é alcançar multidões que levantam as mãos e dizem: eu quero Jesus.
sem saber muito bem o que isso significa. Mas tem outras igrejas que dizem o oposto. Tem outras igrejas que dizem, não, Jesus não quer quantidade, Jesus quer qualidade. Então que sejam uma meia dúzia, mas de pessoas fiéis, pessoas boas, pessoas que não dão mancada com Jesus. Deixa eu dizer para você, é claro que quantidade e qualidade são coisas boas. Se a gente conseguir ter as duas, melhor ainda. Mas quando nós lemos os evangelhos, e na forma com que Jesus investiu naqueles 12 homens, o que parece que o que Jesus mais valoriza não é quantidade ou qualidade, é disponibilidade. Disponibilidade. É que você seja disponível. Que você simplesmente diga, Jesus, sou um só, não sou uma multidão. Sou um pecador miserável que erra demais. Não sou a melhor qualidade que o Senhor poderia encontrar nesse mundo, mas sou disponível, Jesus. Eu quero transformação. Eu quero mudar, Jesus. São esses que Jesus procura, os disponíveis. E através deles, Deus transforma o mundo. Foi isso que Ele fez através daqueles 12, e é o que Ele continua fazendo até hoje. Então, meu querido, não interessa se nossa igreja tem a quantidade que tem. E não interessa se a nossa igreja tem pessoas que não têm tanta qualidade, ou se tem algumas, ou se tem muitas. Interessa a disponibilidade. Você está disponível? Você tem interesse em ser transformado por Jesus? Em ajudar pessoas a serem transformadas por Jesus? Então se renda ao discipulado. Está esperando o quê? Faça isso, para que você possa dar frutos e glorificar ao Pai. Foi isso que Jesus disse. E assim todos saberão que vocês são meus discípulos, porque vocês amam uns aos outros e dão fruto, fazem discípulos. Amém, queridos? Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, que nos encoraja. Lembrando de que não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Nós não tínhamos nada de bom para oferecer, mas ainda assim o Senhor teve misericórdia de nós. Mas o Senhor nos chamou com um propósito, e o propósito é dar fruto, e fruto que permaneça. E não há fruto que permanece, senão vidas transformadas por Jesus. Então, Senhor, eu oro especificamente por aqueles que têm vindo aos domingos, não apenas porque é um costume, mas porque têm entendido que são discípulos que precisam fazer discípulos. E oro por estes que estão aqui e que decidiram se lançar nessa jornada, que já escolheram seus alvos, que já começaram a se aproximar dessas pessoas, e que agora descobriram que precisam desafiá-las. Desafiá-las a ter um compromisso sério com Jesus. E que, diante desse compromisso, estão dispostas a ensinar esse discípulo. Senhor, os guie nessa jornada. Foi isso que o Senhor ordenou a todos nós. E nessa ordem o Senhor disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa jornada do discipulado, nós não estamos sozinhos. Então nos dê sabedoria para fazer isso, Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.